80 anos da CLT. Mais um programa comemorativo, a nossa carta social, a nossa carta trabalhista, que faz aniversário neste ano de 2023. E nessa nova entrevista, nesse novo bate-papo, nós temos aqui duas juristas, duas professoras renomadas, juízas do trabalho, que vão descortinar um pouco do que significa esse aniversário, essa data para o direito do trabalho e para o direito social. E o farão através de uma perspectiva bastante atual e bastante necessária, porque vamos abordar aqui o julgamento com perspectiva de gênero, que, dentre tantos retrocessos e alguns avanços nas nossas legislações trabalhistas, sociais, este protocolo, esta resolução do CNJ realmente figura como algo bastante positivo. Aliás, nos últimos tempos, a meu ver, é das melhores notícias que recebemos. E isso muda a atuação da advocacia e muda também a perspectiva dos julgamentos, inclusive na Justiça do Trabalho. E eu pergunto para a nossa professora, doutora, desembargadora, jurista Ivani Bramante, o que significa o julgamento com perspectiva de gênero e como isso alcança a atuação da advocacia? Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos a todos. Quero fazer aqui um cumprimento especial à doutora Sara Hakim, que dirige esses programas da ESA, trazendo ao público, da área do direito as novidades. E hoje nós estamos aqui para falar do protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, inclusive as juízas aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região se reuniram e cada uma delas escreveu um artigo jurídico de estudo de casos que deu origem à publicação desse livro, capitaneado pela juíza Lorena Conago, que ela foi a coordenadora. Há uma preocupação muito candente na atualidade com a violência no ambiente de trabalho. E a OIT traz aí a Convenção 190, embora o Brasil ainda não tenha ratificado, ela está sendo encaminhada para ratificação. A violência no ambiente de trabalho agora, ela é gênero, que inclui o assédio moral, o assédio sexual e também a discriminação. Sabe, doutora Sara, que discriminação hoje é uma espécie de violência? E nós nunca tratamos a discriminação como uma espécie de violência. E dentro desse contexto também a violência comunicacional. E por isso a importância de um compliance na empresa para combater a violência. Porque pela Convenção da OIT 190 existe um novo risco no ambiente de trabalho. Ao lado dos riscos físicos, químicos e biológicos que nós sempre estudamos na área da medicina, higiene e segurança do trabalho, agora nós temos um novo risco que foi detectado, ele sempre existiu, que é o risco relacional decorrente das relações humanas, que nós estamos chamando de riscos psicossociais e que causam doenças do trabalho. Todas as doenças mentais, doenças psicológicas, síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout, que inclusive foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e entrou em vigor este ano como doença do trabalho. O start, o gatilho é a violência no ambiente de trabalho. Então, são novidades que nós estamos trazendo aqui, a partir dessa ideia. E a preocupação, de nada adianta a OIT preconizar o combate à violência no ambiente de trabalho, de nada adianta se a legislação não vier nesse sentido. E nós temos uma legislação novíssima também, que alterou a CIPA. Sim. A CIPA agora até muda de nome, não é mais, é CIPA-A, Controle de Prevenção de Acidentes e Assédio. Hoje a CIPA está encarregada de combate à violência no ambiente de trabalho, a fazer todas as instruções possíveis para evitar o assédio moral, o assédio sexual e a comunicação não violenta. E a CIPA hoje tem um papel importantíssimo na empresa
de servir como canal de denúncias, porque as pessoas não denunciam, né? Elas não se expõem, e aí precisamos de um canal de denúncias anônimas, inclusive, para que haja aí alguma providência da empresa. E de nada adianta essa providência toda também se o judiciário não se aparatar com novas formas de julgamento, novas formas de conduzir uma audiência, novas formas de conduzir o processo. Porque cada vez que a vítima senta, cruza com o ofensor no corredor do fórum, cada vez que a vítima cruza com o ofensor numa audiência, o gatilho volta e nós estamos revitimizando. E estamos potencializando aquela depressão, potencializando aquela síndrome do pânico, potencializando aquela doença do trabalho. E não há, né, como se diz, uma melhoria da pessoa, ela vai cada vez ficando pior. E chega até aquilo que nós assistimos essa semana, que aconteceu por causa de violência no ambiente de trabalho, de suicídio. Né? Eu vi nas mídias que uma escrevente da polícia acabou de se suicidar e teve uma gravação do tratamento que a chefia dava para ela, né? O modo como tratava por ela ser mulher. Né? E chega até então mesmo a pessoa tirar a vida por conta dessa questão da violência no ambiente de trabalho. Então, o que é o protocolo de perspectiva de julgamento do gênero? É uma cartilha que o CNJ traçou, né? Antes era uma cartilha indicativa e agora ela é obrigatória. Né? Importante que se de diga. Como o juiz tem que se comportar, como é que o judiciário tem que se comportar. E se os advogados não tiverem conhecimento, como é que o advogado vai encaminhar para que o comportamento na audiência seja diferenciado? Pode o juiz ouvir a vítima num dia e o ofensor no dia seguinte ou no outro dia separado para que os dois não se cruzem no corredor? Pode o juiz inverter o ônus da prova? E ainda essa cartilha, ela traz claramente para dar mais credibilidade para a palavra da vítima. Exato. Porque nós não damos credibilidade para a palavra da vítima. E às vezes ouvir a vítima, né? E até mesmo se necessário for requisitar a presença de um psicólogo para ajudar a vítima na hora do depoimento, porque acontece aí a choradeira, né? Porque os gatilhos ficam todos aí impulsionados e a pessoa fica muito mal, ela às vezes não consegue nem concluir o depoimento. Então são todas as questões de como se comportar, é um julgamento diferenciado, é uma condução do processo diferenciada e uma condução principalmente da audiência diferenciada. Ora, é regra de processo, novas regras de processo de tratamento da vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade, a pessoa vulnerável, ela merece um tratamento sob o ponto de vista de direito material diferenciado. Mas de nada adianta se ela não tiver um tratamento do ponto de vista processual. E é isso que o protocolo, né, a perspectiva de gênero traz. Um novo modo de conduzir o processo, de conduzir as provas, de conduzir a audiência. E isso interessa de perto a advocacia. Porque se você aí, advogado, não pedir, pode ser que o juiz não faça. Então, o advogado tem que se inteirar desse novo processo, dos meandros que o processo civil autoriza e que existem várias regras. Lá, por exemplo, o negócio jurídico processual. Nós podemos usar mais o negócio jurídico processual numa audiência e na hora de fazer aí a questão das provas. E existe todo um aparato de proteção processual de vulnerabilidade que está dentro do processo civil, espalhado em vários artigos, mas nós podemos coletar todos esses artigos e falar do processo civil das vulnerabilidades, ou do ramo do processo das vulnerabilidades. E, claro, a subsidiariedade aplica-se ao direito do trabalho e nós estamos, então, passando essa ideia do processo da proteção das vulnerabilidades na área trabalhista também. E é isso que esse livro, né, traz à tona. Foi importante a sua colocação, inclusive fiquem atentos advogados, a palavra da vítima como meio de prova
da própria vítima, do próprio demandante, porque muitas vezes o depoimento pessoal dessa vítima é dispensado pela parte contrária, inclusive de forma até, vamos dizer, muito perspicaz, mas o próprio advogado da vítima pode requerer o seu depoimento como meio de prova naquela demanda. Professora Erotilde, é uma honra tê-la aqui, sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua obra, inclusive de combate ao trabalho infantil, que eu sempre faço referência nas minhas manifestações e nas minhas palestras. É realmente muito honroso para nós tê-la na nossa Escola Superior de Advocacia, onde é sempre muito bem-vinda e está com tantos cursos aqui para a comunidade jurídica. Eu pergunto, como surgiu o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero? Qual que é a origem, a semente desta matéria? Bom, mais uma vez, bom dia às pessoas, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui cercada de pessoas tão amigas e tão inteligentes e tão atuantes, né, na área do combate à violência contra a mulher, a violência de gênero de forma geral. A professora Ivani já fez uma breve introdução, eu vou só dar continuidade ao que a professora falou. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de um processo que para mim foi bem paradigmático de uma moça que se chama Márcia Barbosa, que se chamava Márcia Barbosa, porque ela foi assassinada. Então, antes de falar da questão da Márcia Barbosa, eu só vou voltar um pouco no tempo, porque eu estava pesquisando, querendo saber em que momento as mulheres deixaram de ter, pelo menos, uma equidade de gênero entre homens e mulheres, em que momento perdeu-se essa equidade, que momento histórico. E eu vi que essa pergunta não é uma pergunta que apenas eu me fazia, uma pergunta histórica, inclusive, e que Engels já se perguntava. E Engels, num livrinho dele que fala sobre propriedade, família e Estado, ele fala de um autor suíço, Barhofen, que ele fazia o seguinte, ele dizia que durante muito tempo ele estudou a parte histórica da Grécia e ele falava que a mulher tinha protagonismo e que a herança, o direito de herança, ele era passado pela linhagem feminina. E que a mitologia grega tenta explicar quando que houve a ruptura dessa linhagem feminina para passar para o legado patriarcal, com a história de Orestes. Orestes, sem fazer um resumo bem resumido, né? A mãe de Orestes, ela matou o pai do Orestes para ficar com a amante. E tinha os diabinhos lá dos gregos, que eram as Erinhas, que elas cuidavam de levar para o inferno aquelas pessoas que tinham cometido um crime de sangue. Então elas vieram para levar o Orestes para o inferno dos gregos. E aí o Apolo falou, não, temos que fazer um julgamento, não pode sair levando assim. Vamos fazer um julgamento. E fez o julgamento e Atena, ela era a deusa que ia fazer como se fosse o papel da juíza. E o Orestes se defendeu da seguinte forma, olha, minha mãe, ela não matou só o marido dela, não matou só uma pessoa, ela matou duas. Ela matou o marido e o meu pai. Ela matou duas pessoas, ela é que tem que ir para o inferno, não eu. Mas as Erinhas falavam, calma, mas ela não tinha laço de sangue com ele. Ela matou uma pessoa que ela não tinha laço de sangue. Você matou a sua mãe. O argumento dele, ela é culpada de eu tê-la matado. A culpa é dela. Se ela não tivesse matado meu pai, eu não teria sido obrigado a matá-la. Aí, na literatura grega, começa a culpa da vítima. Que você vê isso se repetir no caso da Ângela Diniz, por exemplo, quando o Evandro Lins e Silva, ele fala, calma, precisamos ver quem é a vítima e quem foi o algoz.
o Doc Street é um menino bonito, um rapaz de boa família, tal. A moça, quem era essa moça? Era tida como, né? Então ele, coitado, ele foi arrebatado por conta de uma moça que o levou para esse mundo e para essa paixão que fez com que ele fizesse uma loucura. Mas ele é um bom moço que não tem que ir para a cadeia. E isso se repete no caso da Márcia Barbosa, que foi o caso paradigmático que levou o Brasil a ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Márcia Barbosa, uma moça de 20 anos, que saía com um deputado estadual da Paraíba, e num desses encontros ela foi assassinada, jogada no lixo, literalmente, o corpo foi jogado no lixo. O processo durou mais de 20 anos, esse deputado morreu e ele nunca foi condenado. Ela foi jogada no lixo, o corpo dela, ele teve o corpo velado na Assembleia. Então, assim, por quê? No julgamento dela, perguntava-se quem era a vítima e quem era o algoz. Mais uma vez, a mesma história que foi repetida lá com a Ângela Diniz. E quando o Brasil foi condenado, foi parte da condenação que o Brasil teria que educar todo o Poder Judiciário e todo o aparato de justiça para entender o julgamento com perspectiva de gênero, para entender que na hora de decidir quem vai, entre aspas, para o inferno dos gregos ou para quem vai para a cadeia, é aquele que cometeu o ilícito. Então, pouco importa se a vítima está se vestindo com uma roupa curta ou se a vítima exercia a prostituição, ou se pouco importa, alguém matou alguém e tem que ser julgado, um julgamento justo, condenado e cumprir a prisão, né? Deve cumprir aquilo que foi determinado pelo poder legislativo por meio da lei. Voltamos com isso. O Brasil tem essa condenação e tem um prazo para fazer alguma coisa para mudar esse cenário de impunidade. E aí nasce uma comissão no CNJ para redigir uma cartilha, um passo a passo de como tem que se comportar todas as pessoas que atuam no processo. Dentre todas essas pessoas que atuam no processo, os advogados, os servidores, a delegacia, todos nós, os juízes, os promotores, como nós devemos nos comportar na hora de lidar com um processo assim. O professor Ivani deve saber que, assim, intuitivamente a gente já fazia muitas das coisas que estão lá no passo a passo. Eu sempre conto a mesma história quando eu vou falar de julgamento com perspectiva de gênero, que é a história de uma mulher que ela estava lá com uma criança, comecei a fazer a audiência, estava todo mundo na sala de espera, inclusive ela com a criança, e eu estou lá fazendo a audiência, começa um barulho muito forte lá fora, uma gritaria, e eu ia ver, o advogado falou, doutora, melhor eu dar uma olhada primeiro, e depois eu falo para a senhora tomar as providências. O advogado foi lá, olhou e falou, olha, tem um pai querendo tirar a criança dos braços da mãe. Aí eu falei, bom, a gente tem um policial lá embaixo que a essa altura deve ter subido, mas vamos lá. Então a gente tem um guarda na portaria do prédio, que subiu. Fui lá e falei para o moço, o senhor não pode encostar um dedo nela. Ele me obedeceu. Porque se ele não me obedecesse, né, ele ia bater em mim também. Mas assim, aí ele levantou a camisa, mostrou que não tinha arma. Eu também nem sabia que esse era o tipo de procedimento. Eu não tinha arma nenhuma. E falou, não vou encostar o dedo em ninguém, a senhora mandou. Eu falei, que ótimo. O guarda já tinha subido, eu pedi para ele chamar a polícia. Ele disse, o senhor está preso. E ele me obedeceu. Eu preso, não tenho arma, não tenho nada, mas o senhor está preso, o senhor vai ficar preso no meu gabinete. Mas me conte, por que o senhor está tentando pegar a criança? Porque a minha filha, eu não a vejo, eu não tenho tanto tempo, ela não deixa eu ver e tal. E eu sou juíza do trabalho, não sou nem juíza da área de família. Aí eu conversei com ela. E aí entra a comunicação não violenta, sim, que a professora Ivani estava acabando de comentar conosco. Senhora, tem algum problema ele ficar vendo a sua filha aqui no gabinete com os policiais, porque eu já chamei a polícia, e durante a sua audiência, e depois a senhora, vou devolver a criança para a senhora sã e salva. Não tem problema, é o pai da criança mesmo, é que eu não vou deixar ele pegar a força.
Então tá bom. A polícia chegou, ele ficou preso mesmo no meu gabinete, com a filha, ele pôde conversar. A moça veio fazer audiência e fez audiência trabalhista, que não tinha nada a ver com família. Mas o primeiro erro, a gente não sabia que ela tinha esse problema. O advogado também não sabia, porque se o advogado soubesse, a audiência teria seguido em segredo de justiça. E o ex-marido não ia saber que ela estava lá para prestar um depoimento naquele dia, naquele horário, naquele local, e ele não teria ido até lá. Então, assim, esse julgamento com perspectiva de gênero é você criar todo um ambiente de segurança para aqueles que são mais vulneráveis ou que são, de alguma forma, vulnerabilizados. Saiu tudo bem, mas eu fiquei pensando, na hora de ir embora, como que eu faço na hora de ir embora? Porque se eu deixá-lo ir embora primeiro, ele pode fazer uma tocaia com a moça. Então não tem mais o policial, etc. Então ele ficou preso por mais 1 hora depois que terminou a audiência. Né? E para ela poder chegar em casa com segurança. Então, assim, é esse olhar empático e é esse olhar com uma perspectiva não violenta, porque eu podia simplesmente mandá-lo, prendê-lo. E aí o conflito continuaria e talvez piorasse. E o que nós fizemos no livro foi pegar casos assim e analisar se naqueles casos concretos a gente seguiu o passo a passo do julgamento com a perspectiva de gênero, porque é um treinamento, como a professora falou da questão do compliance. Se você olha o compliance tem 10 pilares, tem um passo a passo. O que o CNJ fez foi trazer os pilares, trazer esse passo a passo de como a gente tem que fazer esse olhar. E isso passa pela advocacia também. O julgamento que eu peguei foi um julgamento que eu denominei ali como uma violência obstétrica. Eu sou juíza do trabalho, eu estou julgando um processo trabalhista onde a médica foi mandada embora por justa causa. Então, ela que entrou com a ação. E ela é uma mulher. Então, eu tenho que olhar assim, bom, tem aqui, ela está sendo acusada de violência obstétrica, não sei se fez ou se praticou, se não praticou, mas de qualquer maneira, o que eu tenho que fazer para que eventuais pacientes dela que se sentiram agredidas não venham aqui para a porta do fórum fazer alguma passeata? Então, talvez colocar o segredo de justiça desde sempre para que isso não vá, o nome dela e os detalhes da audiência para a mídia. Durante a audiência, como a professora Ivani bem pontuou, evitar que ela se encontre com as vítimas e com as testemunhas, porque vou revitimizar essas pessoas que já foram, que já se sentem, não sei se foram ou não, mas que já se sentiam vitimizadas. E, assim, o que está na defesa da empresa é algo mesmo que, se você for analisar, caracteriza mesmo violência obstétrica, de a moça de 15 anos ter sido estuprada e na hora do exame perguntar o que é que ela fez para ela ter atraído aqueles estupradores para ela. Então, assim, e aí você também tem que olhar, o que eu achei interessante desse julgado é que eu tinha duas partes que, pelo julgamento com perspectiva de gênero, são vulnerabilizadas. A trabalhadora médica, que costuma ser vulnerabilizada no meio ambiente de trabalho, justamente por ser mulher, e as pacientes dessa trabalhadora médica. Então, assim, foi bem interessante, e você olha que o juiz, a juíza, quem fez o julgamento foi uma juíza, o primeiro passo, tá? Era uma questão extremamente feminina, dos dois lados, foi julgado por uma mulher. Durante o processo, a juíza tomou esse cuidado de as testemunhas não serem as vítimas. As testemunhas que vieram foram outros médicos, psicóloga, foram outra forma de analisar. Eu prometo que vou falar só mais uma coisa. Então, a gente tem que começar a olhar o processo com outros olhos, inclusive começar a pensar em outros meios de prova. Tem uma prova que é a prova pericial simplificada, sim, que são poucas as pessoas que utilizam, mas chamar um psicólogo e perguntar, psicólogo, uma paciente, se for se tratar com uma médica e a médica falar isso para ela, qual a consequência? Uma das coisas, por exemplo, a médica achou que o bebê estava morto, subiu em cima da barriga da mãe
e a mãe achou estranho, pediu para ser tratada por um outro médico. E olha a pergunta que o advogado fez. E claro, não foi para a vítima não foi ouvida. Mas qual a pergunta que ele fez? Mas é comum uma paciente querer ser ouvida por outro médico, ser analisada por outro médico? Gente, se isso é comum ou não é comum, não importa. Todo paciente tem direito a ser tratado pelo médico que ela tem confiança. Então, o advogado estava tendendo a colocar a culpa na vítima. De novo. Então, a gente tem que olhar isso. Não só o juiz tem que olhar para não revitimizar a vítima, mas os advogados também, na hora de fazer a pergunta, a forma de tratar o processo. Às vezes você pode ouvir um psiquiatra, ouvir um psicólogo e fazer a prova pericial simplificada, usar de mecanismos que já tem na lei para a gente fazer mais justiça e menos revitimizações. Obrigada, é isso. Obrigada, professora. Nós vemos que esse protocolo ele vem ao encontro do equilíbrio de armas entre as partes, né? Do equilíbrio processual, estabelecendo-se aí uma igualdade mínima, não é? Entre a vítima, aquela mulher que sofre violência no ambiente de trabalho, e a parte contrária, o que é imperioso e já passou da hora, sem dúvida nenhuma. E eu pergunto, eu inclusive tive um caso no escritório em que uma trabalhadora se submeteu a uma perícia médica, em que lá estava o perito do juízo, homem, e o assistente técnico da reclamada, homem, sendo que o perito médico ele afasta e não concorda com a presença do advogado no ato pericial, muito embora isso já afronte, inclusive, o entendimento do Conselho Federal de Medicina, a norma técnica 44 de 2012, que foi fruto, inclusive, de um questionamento da nossa OAB, e não obstante ela tivesse ali um acometimento na coluna, ele fazia perguntas de ordem íntima, de ordem sexual, quando ela teve a primeira relação sexual e coisas, e a última mais recente com o marido, qual era a frequência e coisas dessa natureza. E ainda pior, por ocasião do exame físico, pediu para que ela encostasse na parede para ele fazer uma análise da coluna e começou a passar a mão nos cabelos dela, falando que eram bonitos, tal, e na coluna e tudo mais. E, pasmem vocês, isso foi denunciado, denunciei isso para a juíza do trabalho, e isso só foi considerado porque, por muita sorte, a cliente havia gravado toda a perícia, que como um direito dela, gravou toda a perícia. Estava tudo ali, mas ela própria falou, se não houvesse essa gravação, eu não teria acreditado. Então, vejam o alcance do que é este protocolo. Inclusive, aliás, já vou até... me veio agora a ideia, usá-lo nessa questão das perícias médicas, que eu acho que realmente da maior importância. Quero perguntar para a nossa professora Ivani, 80 anos da CLT, do ponto de vista dos direitos da mulher, avanços e retrocessos, aqui esse protocolo como o avanço assim, mais recente e realmente que tem que ser festejado. Qual que é a sua perspectiva do ponto de vista da análise jurídica, do trabalho da mulher, dos direitos e das afrontas à sua integridade como mulher, física, mental, emocional, nesse nosso histórico de 80 anos da CLT? A mulher no ambiente de trabalho. Qual a sua análise, professora Ivani? Aqui entra a questão da mulher no mercado de trabalho ou da acessibilidade da mulher no mercado de trabalho. Historicamente, né,
o homem vai para o trabalho e a mulher fica em casa cuidando de filhos e da casa, não é isso? E a mulher sempre ficou com os cargos de menor importância, vamos dizer assim. E hoje em dia nós temos uma maior libertação das mulheres que estão galgando, estudando e galgando postos maiores, mas isso não é muito bem visto, vamos dizer assim. E existe uma competição e ainda uma competição baixa, né? Porque há toda sorte de tentativa de impedimento de igualdade. Existe uma desigualdade ainda muito... Nós caminhamos bastante, tá? De quando eu nasci até agora, nós caminhamos bastante. As dificuldades das mulheres foram, assim, sendo mais dissipadas, mas outros tipos de dificuldades são colocadas, né? Hoje, graça em toda a sociedade a questão da violência contra a mulher, né? E nós temos principalmente comunicacional. Por exemplo, numa reunião onde há numa mesa 10 homens e 2 mulheres, cada um tem a palavra e quando chega a palavra da mulher, há um abanar de ombros, um revirar de olhos, né? Ou alguém bufa. Ou interrompe. Ou interrompe, né? Não interrompe. Exatamente. Parece que a mulher não tem capacidade, ela não tem credibilidade, ela não tem capacitação igual ao homem. Ela é o tempo todo execrada, em todos os ambientes. Então, o mercado de trabalho da mulher ainda precisa caminhar muito para nós chegarmos a uma equidade. Basta ver os cargos, né, top, os cargos de gestão, os cargos de chefia. A maior parte dos cargos de gestão e chefia estão na mão dos homens. Na área do direito, as mulheres estão entrando com tudo, né? E principalmente nas áreas com menos conflituosidade. Por exemplo, as mulheres não entram muito na área penal, entram mais na área trabalhista, na área civilista de família. Então, na Justiça do Trabalho, nós temos um percentual bem grande de juízas, né? Sim. Me parece que agora nós somos maioria, né? As mulheres são maiorias. Mas nós ainda lutamos para galgar postos na área do direito. Por exemplo, estávamos aí torcendo para que a nomeação no Supremo Tribunal Federal tivesse pelo menos uma mulher. E, infelizmente, não é isso que aconteceu, né? E há uma luta para que as mulheres alcancem postos nos tribunais também, né? E na indicação do 5º Constitucional, a maioria é sempre homem. Nós ainda estamos caminhando muito para chegar a essa igualdade de gênero. A CLT é uma lei antiga, ela não tem ainda... o que nós temos são leis esparsas. Nós trabalhamos com leis esparsas. Veio um artigo agora com a reforma que diz que se houver discriminação no ambiente de trabalho, tem uma multa, não é isso? Sim. Mas é uma multa que vai para o bolso do discriminado, mas é uma multa tão simbólica, né, que não vai ter o efeito pedagógico que nós mereceríamos. E nós temos aí o problema da discriminação ainda muito grande, né? Não há como... Mas eu não posso deixar de perguntar, professora Ivani, até para que o judiciário também faça assim a sua meia-culpa. Nós vemos nas questões das fixações das indenizações Sim. por danos morais, de assédio moral, assédio sexual, inclusive, e maiormente nas questões em que a vítima é uma trabalhadora, a fixação muito apequenada, muito reduzida, ínfima, de todo ínfima, pelo Poder Judiciário, pela nossa Justiça do Trabalho. Há quem diga, inclusive, não obstante a emenda 45 tenha sido muito acertada ao direcionar todas as competências de acidente de trabalho, ao Judiciário Trabalhista, mas há quem diga, por exemplo, que na Justiça Comum, quando se tratava, por exemplo, de acidentes de trabalho, as indenizações eram muito mais significativas, né, e equilibradas em relação ao dano causado. O que nós não vemos hoje aqui na Justiça do Trabalho, maiormente quando se trata de questões de assédio moral. Vamos fazer uma meia-culpa, professora Ivani? O que fazer em relação a essa questão para que o judiciário, de fato, valorize esta, que, como a senhora mesma disse, é uma violência
em relação à mulher? Existe aquilo que nós chamamos de machismo estrutural, né? Então foi feita uma pesquisa que o percentual de pessoas que estão no Congresso são homens. As leis são feitas, por maioria, pelos homens. E elas são aplicadas, na maioria, pelos homens. Então a visão da aplicação do direito, ela é masculina, não é feminina, né? Então começa por aí. E na hora de fazer a aferição do dano moral, se houver um assédio sexual nos Estados Unidos e houver um julgamento de indenização, ela é milionária. Exato. Agora, no Brasil, tem a questão também da banalização, né? Tudo é dano moral, tudo é dano moral. Então, nós temos, assim, cada ação que entra tem um pedido de dano moral. Essa questão da banalização também nós temos que verificar que ela contribui para que isso seja lugar comum, fica corriqueiro pedir dano moral. E como é corriqueiro, o valor, né, fica apequenado. Então nós só devemos levar realmente dano moral que sejam substancioso, aquela questão que realmente é dano moral, e não tentar banalizar. E a questão também da prova. Há sempre pedido de dano moral, pedido por pedido. Nós não temos o detalhe dos fatos e as provas robustas para mostrar o tamanho, vamos dizer assim, do dano. A própria CLT, no artigo 223, que trata do dano moral, ela diz assim, o juiz, né, ao fixar o valor do dano moral, levará em conta, né, a posição da vítima, levará em conta a gravidade da conduta, levará em conta o relacionamento entre as partes. Então tem lá um capítulo todinho, numa série de questões que o juiz tem que levar em consideração para valorar o tamanho do dano. E eu afirmo com segurança, não tem uma petição inicial que explore aquele artigo e faça um checklist naquele artigo e vá mostrando faticamente cada um daqueles fatos para o juiz aferir o tamanho do dano, né? Então passa também pela advocacia, no modo como se advoga, no modo que se coloca os fatos em juízo e no modo que se prova esses fatos em juízo. Nós temos que realmente dar ao juiz os fatos, todos os fatos e a dimensão desses fatos. Não basta falar, eu sofri assédio moral. Tem que contar os detalhes. Por isso a gente pode pedir o segredo de justiça, mas tem que realmente lavar a roupa suja, contar os detalhes, né? E hoje nós sabemos que a gravação entre dois interlocutores é lícita. O que não posso é interceptar uma conversa. Eu e o doutor Erotídio conversando e a doutora Sara gravando. Isso não é possível, mas eu conversando com o doutor Erotídio é possível gravar, né? Porque eu sou uma das interlocutoras. Essas conversas de assédio moral, assédio sexual, elas podem ser gravadas e elas são acatadas no judiciário como provas lícitas. Então nós temos que mudar o modo de colocar no judiciário, mudar o modo de colocar os fatos e mudar o modo das provas, né? Para melhorar um pouco essa questão. E voltando aqui também no protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, eu quero dizer o seguinte, essa cartilha do CNJ, ela tem as regras gerais para o judiciário em geral, depois ela abre assim, olha, julgamento na perspectiva de gênero no processo penal, e aí ela traz as diretrizes, depois ela traz no processo civil, as diretrizes, no processo do trabalho, as diretrizes. E uma das diretrizes, né, as várias diretrizes que ali estão, diz o seguinte, juiz, perceba se no ambiente de trabalho daquela mulher é comum as demais mulheres também serem tratadas daquela forma. É estrutural isso? Isso é uma política de RH ou é uma questão de chefia e subordinado? Aquele tipo de assédio, né? Ligado com aquela mulher, ela é ligado a quem fez o assédio é homem, a maioria é homem, então nós temos que também verificar o ambiente de trabalho. E uma questão muito interessante no assédio moral, gente, que cabe e ninguém pede, é uma perícia sociológica que vá no ambiente de trabalho aferir o risco relacional. Hoje é necessário, às vezes, uma perícia biopsicossocial. Uma perícia biológica e psicológica
da mulher, que às vezes ela está impactada, uma perícia sociológica lá no ambiente de trabalho para mostrar que o ambiente de trabalho é pernicioso, né? E a perícia médica, porque toda doença mental, psicossomaticamente, causa outros tipos de doença. Então, nós professamos até, a Margarida Barreto, que escreveu o livro do assédio moral, não é isso? A Margarida Barreto, ela era uma perita sociológica que aferia a violência no ambiente de trabalho, se aquilo era estrutural, se aquilo era uma política da empresa, se era um modus operandi de organização do trabalho da empresa. E no protocolo de perspectiva de gênero, o juiz tem que conduzir a prova no sentido de verificar se o ambiente de trabalho é assim. Ou se aquilo é um caso isolado de um relacionamento único entre a chefia. Porque de nada adianta ficar condenando em dano moral e apurando e protegendo a vítima se o ambiente de trabalho continua a mesma coisa, né? E isso serve de parâmetro, né, para o judiciário daqui para frente, inclusive mandar um ofício para o Ministério Público apurar coletivamente como é o ambiente de trabalho sob o ponto de vista da violência no ambiente de trabalho. Pois, professora Ivani, vamos agora, a advocacia vai passar a requerer essas perícias biopsicossociais, muito embora já veja aqui uma frente, um enfrentamento, porque não tenho dúvida que vai vir muitos indeferimentos aí que nós teremos. Então, também é necessário um esclarecimento, não é, professora Erotilde, da magistratura em relação a essa matéria, até porque, como falaram, esse protocolo é lei, é resolução, ele é obrigatório, ele é exigível, não é verdade? E aqui eu aproveito aqui para muito recomendar essa obra coordenada pela professora Lorena de Mello Rezende Colnago, Julgamento com Perspectiva de Gênero, e realmente aqui traz casos emblemáticos, importantes de estudo, e conta também com a apresentação por parte da ministra Morgana de Almeida Richa, que aqui já esteve, e também prefácio da ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Professora, como a senhora vê, do ponto de vista da magistratura, a recepção desta resolução e como acha que vai se dar esse desdobramento e a prática na sua aplicação? Bom, na hora de escrever o texto, eu até pensei muito sobre isso. Primeiro que o CNJ foi bastante didático. Então, começou com uma recomendação para que nós tomássemos o primeiro contato com o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero e depois foi aumentando, né, o grau de dificuldade dos magistrados e dos operadores de direito na forma geral. A ponto de, em 17 de março deste ano, 2023, o que era uma mera recomendação passou a ser uma resolução. Então, sim, nós somos obrigados a analisar isso. Mas o que eu vejo é que o CNJ tem feito treinamentos. Então, são feitos cursos, a gente começa a pensar sobre todo esse texto, a gente começa a pensar sobre, a repensar a nossa própria prática. A gente estuda casos e que resultou nessa obra, nesse livro, e cada processo que a gente pega, seguindo o protocolo, a gente olha se tem pessoas vulnerabilizadas que precisam, né, desse olhar com perspectiva de gênero. E assim, até pegando um gancho daquilo da pergunta que você fez relativamente à mulher no meio ambiente de trabalho, e isso também no nosso meio ambiente, na magistratura. Eu vejo que assim, a mulher hoje em dia, muito embora seja muito mais estudada do que o homem, a gente começa a ser podada no currículo. Hoje em dia, as análises dos currículos, ela é feita eletronicamente por algoritmos. E nos algoritmos é possível construir um algoritmo que exclua pessoas com menos de 24 anos, pessoas com mais de 50, pessoas do gênero feminino.
então pessoas negras. É possível que esse algoritmo já nos exclua na entrada, mas não é o comum. A gente consegue até entrar no meio ambiente de trabalho, só que a gente nunca, por mais que a gente tenha estudos, a gente não consegue concorrer em igualdade, com equidade de gênero na hora de conseguir os postos mais elevados. Então eu vejo que essa lei que teve ano passado, final do ano passado, da Mulheres Mais, né, uma tentativa de empoderar a mulher no meio ambiente de trabalho, a medida provisória tinha muitos percalços, havia muitos senões ali, a mulher usar o fundo de garantia para se aperfeiçoar, era um senão que foi tirada na lei, não passou com isso, e até porque a mulher não precisava se aperfeiçoar educacionalmente, porque estatisticamente temos mais escolaridade do que os homens. Mas uma vantagem que vi na legislação foi a introdução de uma responsabilidade parental. Essa questão de tradicionalmente as mulheres ficarem com os cuidados da família, isso paulatinamente caindo por terra, porque diferentemente do que se diz, a mulher não ficava em casa enquanto os homens iam trabalhar. As mulheres que ficavam em casa enquanto os homens iam trabalhar eram as mulheres ricas. As mulheres pobres e as mulheres negras sempre foram trabalhar, mas não eram enxergadas, eram todas invisibilizadas. Tem um trecho, eu gosto muito do Engels, então assim, é um outro livro do Engels, em que ele fala da questão da mulher no meio ambiente de trabalho no século XIX, no começo do século XIX, e ele fala que o dono da fábrica, ele entendia que ele tinha direito à primeira noite. E as mulheres ou cediam ou perdiam o emprego. Ou os homens entregavam suas irmãs e suas filhas, ou suas esposas, ou perdiam o emprego. Mas quantas situações a gente não vê hoje em dia muito similar, né? Então, assim, hoje em dia a gente teve grande avanço, a CLT avançou sim nesses anos todos. Antes mulher precisava autorização do marido para poder exercer atividade laborativa, o dinheiro era regido pelo marido, mesmo quando ela trabalhasse fora, o dinheiro era organizado pelo marido. Isso tudo foi caindo por terra com o tempo. A Constituição de 88 pôs uma pá de cal nisso, quando disse que homens e mulheres são iguais perante a lei, e a gente vê essa lei, eu não vou saber de qual o número, mas ela é do finalzinho, setembro do ano passado, que cria a CIPA-A, ela mostra que a gente foi evoluindo e que para mim, a ideia da licença parental começa a romper com essa ideia de que a mulher é única e exclusiva responsável pelo cuidado dos filhos e dos idosos. O cuidado dos filhos e dos idosos é responsabilidade com relação aos filhos, é responsabilidade de ambos os pais, homem e mulher, mãe e pai. Os responsáveis pelos idosos são todos os filhos, sejam eles homens ou mulheres. Então, essa responsabilidade parental, pensando numa licença que não seja exclusivamente para a mulher, faria com que as empresas não olhem a mulher já de antemão com preconceitos e já falando não vou dar cargos elevados porque ela vai ter que parar em determinado momento para poder ter filho, porque ela quer ter filhos. Então, eu acho isso interessante. Com relação ao poder judiciário, na área trabalhista, acho que há uma equidade um pouco maior, muito embora, quando eu era juíza substituta, eu preferia muito ficar perto de casa, justamente por cuidar dos filhos. Então, eu não ganhava diárias, porque quem ganha diária, quem ganhava na época diária, era quem saía para trabalhar fora do local de residência ou fora da sede. E os homens, na maior parte das vezes, quem ficava com essa tarefa, não por escolha nossa, mas porque os homens acabavam pegando isso e a gente ficava de lado, eram os homens. Então, os homens ganhavam salário normal, mais essas diárias para viagens. Então, eu vejo que isso, com o tempo, também acabou. Então, hoje, também no meio ambiente de trabalho da magistratura, a gente vê um pouco mais de equidade. E a trabalhista, a última estatística que eu soube, nós éramos 54%. As mulheres eram 54% da mão de obra da Justiça do Trabalho. É isso. Muito bem. Agora, para finalizar
essas festividades, nessas entrevistas, para aplaudir a nossa CLT, que está mais jovem do que nunca, ela que foi atualizada ao longo desses 80 anos, sempre através, a partir de uma jurisprudência, inclusive já muito antes da reforma trabalhista, já tratava da questão do trabalho telepresencial e de todas as outras relativas às relações de trabalho e às suas mudanças e alterações. Eu quero perguntar para as professoras, doutora Ivani, qual foi o seu primeiro contato com o direito do trabalho? Qual foi a semente que fez emergir esse amor que sabemos que a senhora tem pelo direito do trabalho? Como isso cresceu? Como se deu esta relação no âmbito profissional para a sua atuação? Essa questão de a paixão, né, pelo direito do trabalho, eu sempre fui uma trabalhadora chão de fábrica, né? E eu sofria muitas indignações com o tratamento que eu tinha no chão de fábrica. Eu não conseguia ter a mesma performance que os homens no ambiente de trabalho, aquilo me deixava muito indignada. E eu não tinha escolaridade suficiente para tentar querer galgar postos maiores. E em seguida eu casei, tive filhos, eu só fui para a faculdade quando eu tinha 35 anos. E eu nem tinha ginásio nem colégio, a gente não tinha como estudar, né? Eu vinha de chão de fábrica, meu pai era lavrador, depois ele foi trabalhar numa fábrica como servente, que naquela época tinha essa profissão, servente era aquele que fazia tudo, né? E eu fui estudar justamente para me insurgir contra essa questão que eu sentia na carne. Eu me formei, eu tinha quase 40 anos. E eu fiz ginásio supletivo e colégio supletivo. Não sei se vocês lembram do colégio supletivo da TV Cultura. E eu entrei e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não, eu vou romper essa barreira, eu vou chegar lá, eu vou conseguir galgar postos, vou trabalhar, né, e cuidar da minha vida. E eu já queria ser da área trabalhista. E eu me apaixonei mesmo pelo direito do trabalho quando eu estava no 3º ano. Eu tinha aula com uma professora, Silvia é o nome dela, e ela era do Ministério Público do Trabalho. E ela falava com tanta paixão da atuação do Ministério Público do Trabalho e do combate ao trabalho escravo, trabalho infantil, e aquilo me iluminou. E eu segui aquela trilha. Eu falei, não, eu quero essa área, eu quero o direito do trabalho. E eu segui firme no propósito e prestei os vários concursos públicos, né? Eu já fui procuradora do município, aí eu escolhi a área trabalhista lá dentro. Depois eu fui para o Ministério Público do Trabalho, atuar no combate ao trabalho escravo e trabalho infantil. Eu fui da comissão muitos anos. Eu ia no Canavial, fazia diligências, né, no Laranjal, em todo o interior do estado de São Paulo, combatendo trabalho escravo e trabalho infantil, que era uma coisa que eu tinha ali vontade. E depois eu vim para o tribunal pelo 5º Constitucional. E aqui no tribunal também continuei na comissão de combate ao trabalho escravo, trabalho infantil. Então isso daí já é inato mesmo em mim, né? Essa questão de defender, porque o trabalho, gente, é fator de dignidade, né? E falando um pouquinho dos 80 anos da CLT, todos sabem que a Justiça do Trabalho, ela nasceu dentro do Poder Executivo. Ela não era uma justiça, era processo administrativo. Então, o trabalhador ia lá e fazia uma reclamação. Por isso que chama reclamação até hoje. E ele ia lá no Ministério do Trabalho e Emprego, que tinha, naquele tempo a gente chamava de delegacias regionais do trabalho, hoje não chama mais, né? Que era o equivalente com a delegacia de polícia. Você ia lá reclamar, fazer uma denúncia do empregador que não cumpria, né, os direitos, a legislação. E aquilo andava administrativamente. Tudo bem, administrativamente você ganhava lá o seu direito, mas como executar? O executivo não tinha força executiva daquela decisão administrativa. Tinha que pegar aquela decisão administrativa e vir no judiciário executar. E aí, em 1945, é que colocaram a Justiça do Trabalho. Saiu de dentro do executivo
e foi para dentro do judiciário. Foi quando inaugurou a Justiça do Trabalho. E em seguida, né, e aí a CLT de 43, Getúlio Vargas, né, que premiou aí os trabalhadores com a CLT. E eu fui num congresso sobre 80 anos da CLT e falaram assim, a CLT não existe mais. Metade dos artigos delas estão revogados, a outra metade estão defasados e não se aplica, né? Então, de que vale essa CLT? Né? E aí eu vi falarem isso na tribuna e chegou a minha hora de falar sobre os 80 anos da CLT. E eu disse, né, ali em tom até diverso, quem és tu, CLT? Uma velha senhora arcaica e defasada, né, que já não presta para mais nada? Ou ao contrário, tu és fênix que ressurges da cinza e em seu bojo alberga toda a legislação, as normas internacionais, a Constituição e a lei, o contrato coletivo, o contrato individual, os usos e costumes, porque todo direito lhe é subsidiário. Então, o que é a CLT? A CLT é tudo. E por isso que nós agora, todos os julgamentos, nós trazemos as normas internacionais. Há um protocolo do CNJ, dizendo, juízes, quando julgarem, apliquem as normas internacionais. Quando julgarem, aplique o controle de convencionalidade das leis. E sabe o que nós estamos fazendo? Capacitando, né? O judiciário está capacitando os juízes, capacitando os servidores, para que, além de aplicar o protocolo de julgamento na perspectiva de gênero, traga as normas internacionais de proteção do gênero. Então, a junção das normas internacionais, né, o julgamento com perspectiva de aplicação das normas internacionais, que é um protocolo, junto com o protocolo de perspectiva de gênero, que abarca não só a mulher, abarca o transgênero e todas as pessoas vulneráveis. É uma nova dimensão, é um novo olhar, é um olhar de colocar-se no lugar do outro. Não falamos nem mais num olhar de solidariedade, nós falamos num olhar de compaixão, que é o novo princípio que nós estamos trabalhando, para além do princípio da solidariedade, o princípio da compaixão, que é essa a verdadeira justiça, né? Fazer a verdadeira justiça. Professora Ivani, que é um norte, é uma referência e que nos traz aqui, obrigada por compartilhar conosco, professora Ivani, a sua história de vida, que é uma lição de vida para todos nós, a minha admiração particular da classe trabalhista, da advocacia trabalhista, a senhora sabe que a tem de há muito tempo e nós agradecemos mais uma vez. Obrigada. Por tanto. Obrigada, professora Obrigada. Ivani. E pergunto também para a professora Herotilde, qual foi o vínculo, a partir de quando se deu esta emoção, esta relação, esse afeto e essa opção pelo direito do trabalho? Olha, a exemplo da professora Ivani, a origem da gente faz com que a gente acabe optando pela questão trabalhista. Então, os meus pais vieram da Seca, vieram aqui para Diadema, no ABC Paulista. E em Diadema estudamos, eu e minhas irmãs, meu irmão, em escola estadual o tempo todo. E o que meu pai falava, eu vim fugido da Seca, ele mal sabia ler e escrever, minha mãe que ensinou para ele muitas coisas, e ele conseguiu um cargo lá de ser operário numa montadora em São Bernardo do Campo. Então, o fato de a gente estar no ABC, contato com São Bernardo do Campo, é onde está fervilhando o movimento trabalhista sindical do Brasil. Então, e eu sou da época da década de 70. Então, assim, os professores muito comprometidos, escola estadual, mas professores muito comprometidos, meus pais valorizando muito a educação. Então, assim, a gente não teve oportunidade, vocês não vão ter luxo, mas vocês vão estudar. E a gente abraçava esse ideal de estudar, que estudar mudaria o mundo.
que estudar mudaria o nosso mundo. Então, nós estudamos, eu fiz o magistério. Então, assim, o que eu queria fazer da vida mesmo, isso não escondo de ninguém, era dar aula. E meu pai e minha mãe falaram, olha, mas se você for professora, talvez você... E eu fui professora de educação infantil durante alguns anos. Se você for professora, talvez você não consiga se sustentar, se autossustentar e sustentar seus filhos. E aí meu pai, quando minha irmã mais velha, nós somos 4, minha irmã, eu sou a terceira, a minha irmã mais velha estava na época de vestibular e ela também pensava em algo como ou secretariado ou educação. E ele falou, olha, tem uma faculdade aqui do lado, aqui em São Bernardo mesmo, que é municipal e que é baratinha, talvez a gente consiga pagar. Então, eles compraram um fascículo da Abril Cultural, que a gente não tinha dinheiro para cursinho, e ela foi estudando por esses fascículos, que foram fascículos que a minha irmã, logo em seguida ela também estudou, eu estudei, e minha filha na parte de física e química, quando ela foi prestar o vestibular, ela usou o mesmo livro. Então, a gente estudou, a gente fez faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a gente o tempo todo estava nesse lugar que fervilha questões trabalhistas e questões sindicais. Eu não tinha escapatória. Então, a gente foi para a área trabalhista, foi uma escadinha, minha irmã mais velha prestou concurso, passou para funcionária da Justiça Federal do Trabalho. Eu depois prestei como funcionária da Justiça Federal. E a gente viu que concurso, se a gente estudasse, se a gente levasse a sério, a gente conseguiria ter, não riqueza, mas pelo menos um patamar civilizatório que a gente conseguiria manter uma vida confortável. Então, é isso, assim, é uma mistura de estava no lugar certo, na hora certa, e isso me levou para um trabalho que eu gosto muito de fazer, e eu acabei conseguindo juntar aquela paixão inicial de adolescência dos meus 16 anos de dar aula com o conselho dos meus pais de que fazer direito era legal, era interessante. E hoje eu dou aula de direito do trabalho. É isso, é sobre isso. Quanto à CLT, eu falei no outro lugar aqui que ela, assim, é uma senhora que fez muitas plásticas. Digamos que a CLT é a Bruna Lombardi. Uma senhora que fez muitas plásticas é boa. É uma senhora que muito sensata, linda, sensata, ainda bastante lúcida e fazendo o que tem que se fazer. Ela não ficou perdida no tempo, ela é long life learning, ela aprende com a evolução da sociedade. Então, ela é, sim, muito atual e muito útil para a vida nossa. A Escola Superior de Advocacia agradece muitíssimo as nossas juristas, as nossas professoras, e esse foi mais um dos eventos comemorativos 80 anos da CLT. Até a próxima.